E aí pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o circuitinho que eu montei, tá? Seguindo a sugestão do professor Carlos, eu montei o circuito que forma a base do pixel de uma câmera CMOS, tá? Uma câmera CMOS, ela é uma matriz de pixels e eu vou demonstrar aqui um circuitinho que eu fiz com componentes discretos, como é que é formado esse pixel, tá? E nós vamos ver um fenômeno do circuito. A gente vai polarizar um semicondutor e eu fiz duas montagens. Eu fiz uma com semicondutor, a base de um transistor, o 2N 3055, e eu também fiz usando um circuito especificamente de sensor de luz, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou dizer qual é, e vou dizer como é que foram as montagens. Então vamos lá. O circuito que eu montei se baseia nessa figura aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa figura forma um pixel básico de uma câmera CMOS, tá? São várias unidades dessa e eu montei um para demonstrar o funcionamento. Aqui nós temos a tensão de alimentação. Aqui nós temos uma chave que ela vai receber um pulso, que vai ser o reset. Essa chave ela vai polarizar uma junção PN reversamente polarizada, tá? Esse aqui é o modelo para o diodo. O diodo reversamente polarizado, ele tem uma capacitância parasita, tá? CJ. Ele tem uma corrente de polarização reversa e ele tem uma corrente chamada corrente de escuro, tá? Nós vamos observar que quando nós fecharmos essa chave, ele vai carregar esse capacitor, essa capacitância parasita que existe aqui no semicondutor. E quando nós soltarmos as chaves, abrirmos a chave, essas correntes vão fazer com que o capacitor se descarregue, tá? Essas correntes vão fazer com que esse capacitor se descarregue, tá? Para fazer a medição, a gente vai usar aqui um buffer, tá? Um seguidor de tensão, para poder nós conseguirmos medirmos a tensão aqui. Esse buffer é só para isolar o sistema de medição do osciloscópio ou qualquer coisa que a gente esteja medindo, nesse caso aqui o osciloscópio, do sistema que a gente está medindo, para não interferir, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar um pulso, tá? De duração de 1 milissegundo e amplitude 5 volts, e vamos passar 32 segundos em off, nível alto, depois de 1 milissegundo e passa a 32 milissegundos em nível baixo. E depois volta a se repetir, e assim sucessivamente, periodicamente. O que vai acontecer? Quando nós aplicarmos esse pulso, na saída aqui, depois do buffer, o que nós vamos observar? Nós vamos observar uma curva de descarregamento do capacitor, desse capacitor parasita aqui. Quanto mais escuro, mais ele vai demorar a descarregar. Quanto mais ele for ficando claro, mais isso aqui vai se acentuar. Nessa região aqui ele tem um comportamento não linear, mas para efeitos práticos a gente vai considerar que ele é linear. Então quanto mais escuro, quanto mais claro, ele vai tendendo a se aproximar aqui desse degrau decrescente aqui, tá? E quanto mais escuro, ele vai demorar mais a descarregar, tá bom? Então pessoal, vou mostrar para vocês como foi que eu fiz, como foi que eu implementei, tá? Vou ver aqui o diagrama elétrico e depois a gente vai lá para a montagem. Vamos lá. Eu montei esse circuitinho aqui. Eu alimentei com uma fonte de tensão 9 volts. Alimentei esse regulador de tensão, que é o 7805, tá? Que ele fornece uma boa tensão de referência de 5 volts, muito bem ajustada, muito bem referenciada, tá? Para fazer essa função aqui da chave, eu não achei aqui no comércio de Manaus o CD 4007, ele não tem, procurei em várias lojas, não achei. Então eu implementei ele com esse circuito aqui, que é uma chave bidirecional, que é o CD4066, tá?
eu vou aplicar o pulso de reset aqui no gate dessa porta, e ele vai funcionar como chave aberta ou chave fechada, tá? Quando receber o pulso de 5 volts, funciona como chave fechada. Quando tirar os 5 volts, ele funciona como chave aberta. O fotodiodo, né? Nós fizemos duas implementações. A gente usou o OPT101, que eu vou mostrar para vocês, e usamos o transistor 2N 3055, tá? Nós abrimos ele, eu abri, tirei o encapsulamento e a gente teve acesso ao interior dele, tá? Eu usei a junção base emissor dele, reversamente polarizado, para implementar esse circuitinho aqui, tá? Fiz as duas experiências. Para isolar, novamente, como eu não achei o CD 4007, eu usei um amplificador operacional, tá? Configurado como buffer, como seguidor de tensão. E a carga, usei uma carga de... Faltou os pontinhos aqui. Fiz uma carga, botei uma carga de 100K e observei no osciloscópio nesse ponto aqui, a tensão Vout. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o hardware que eu fiz, tá? Vou mostrar para vocês como ficou o hardware. Aqui é uma fonte que eu já tinha, uma fonte regulável, que você consegue ajustar a tensão de 0 a 12 volts, tá? Essa aqui é a tensão que está nela, tá? Quanto é que está aqui? Tá 9.27. Eu vou ajustar aqui para dar os 9 redondinho. Tá, beleza. Vamos lá, só deixar aqui também. Tá, um pouquinho a mais é melhor. Então, pessoal, eu fiz aqui, montei no protoboard, tá? A alimentação de 9 volts chega aqui, ela chega nesse CI, regulador de tensão, que é o 7805, então aqui entra 9 e sai 5, tá? Então todos esses fios aqui laranja representam 5 volts. Esse circuito aqui é o OPT 101, que vai ser o segundo experimento, e esse circuito aqui é o transistor aberto. Ele originalmente ele era assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele era assim, tá? Aí eu cortei ele aqui em cima. Eu tinha feito um experimento de cortar ele aqui embaixo, bem rente aqui essa base, mas aconteceu um acidente. Eu acabei cortando os terminais sem querer, por ser muito frágil, acabei cortando sem querer. Então eu tive que cortar um segundo, cortei um pouco mais alto aqui no chapéuzinho, do lado de cima do chapéu, de tal forma que ficou assim. A gente consegue ver aqui, ó, a gente consegue ver os terminais, tá? Terminais de emissor, base e aqui o coletor, essa carcaça aqui é o coletor. E o circuito integrado mesmo, o semicondutor, circuito integrado não, desculpa, o semicondutor mesmo está aqui, ó, bem que no centro aqui, tá? Esse aqui é a chave, que é o CD 4066. Ele está recebendo o comando, o gate dele está recebendo o comando que vem do Arduino, tá? Eu tentei fazer usando o circuito integrado 555, mas quando eu fui fazer as contas, por conta dessa diferença entre o tempo on e o tempo off, como essa diferença é muito grande, não foi possível fazer com 555, tá? Então foi o que eu fiz, eu programei um Arduino para gerar exatamente esse tempo, de 1 milissegundo em tempo on, que é o tempo que ele passa em nível alto, e 32 milissegundos, que é o tempo que ele passa em nível baixo, e periodicamente. Então ele está sempre repetindo esse ciclo. Tá aqui o Arduino programado com essa função. Para fazer a leitura do osciloscópio, eu usei um amplificador operacional, o LM324.
tá? Ele está configurado aqui com buffer e aqui uma carga de 100K só para poder consumir um pouco, drenar um pouco da corrente, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou incidir luz, tá? Nós temos aqui o osciloscópio, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês.